É isso aí, estamos começando mais um podcast na Mira dos Labareda. Eu, Marquinho Labareda, hoje tenho a alegria de receber aqui no nosso espaço o professor Wagner, né? Nós sempre conhecemos ele sempre como o professor Wagner e nos dá a alegria de estar aqui hoje para nós bater um papo aqui junto, um papo descontraído e trocar algumas informações e creio que vai ser um papo bem produtivo, né? Professor Wagner, seja bem-vindo aqui no nosso espaço. Acredito que essa é uma das muitas que virão do nosso bate-papo aqui. Obrigado, Marcos. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite. E é um grande prazer, Marcos, aqui uma oportunidade para a gente trocar ideia e colocar o papo em dia aqui e falar dos demais assuntos que a gente tem aí no dia a dia. É isso aí. O professor Wagner, algumas vezes nós já nos encontramos, você veio aqui conhecer o espaço. Conheci o espaço aqui. Veio conhecer o espaço e marcou de retornar, né? E deu certo dele estar vindo hoje, porque tem uma agenda um pouco difícil de estar conseguindo trazer o professor Wagner, porque você dá aula em quantas escolas, professor? Eu, duas escolas. Duas escolas. Cada escola dessa, quantas aulas que acaba? No ano passado foram 24 aqui no Dulce Maria Sampaio, que é a escola estadual, e 25 lá no Josefa Nicásio Araújo, que é da Prefeitura de São Paulo. 49 aulas no total. 49 aulas, isso... Por semana. Semanal. Isso, semanal. Semanal. A gente calcula que uma aula é... 45 minutos. 45 minutos. Então, deixa eu tentar entender aqui. Nós, quando está numa empresa, trabalha 44 horas semanal. Você dá quantas horas de aula semanal? 49. 49. Aula com aluno. Mas aí tem as reuniões. Então, o que eu estou tentando aqui... Então, quer dizer, é puxado. Traduzindo em horas, Marcos. Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo 6 horas e meia e no estado eu trabalho 4 horas e meia. Então, você trabalha 11 horas por dia. 11 horas, todos os dias. Então, quem disse que professor trabalha pouco tá com algumas informações erradas. Trabalho, depende, né? Do que é trabalhar pouco para eles. Você tem outra atividade, professor? Tenho várias atividades. A gente presta serviço voluntário no sindicato, a gente tem atividade política, partidária, a gente ajuda algumas associações, então a gente vai... Tá sempre na correria. Sempre se envolvendo. Isso... Na questão social, na questão política, na questão profissional, então estamos sempre envolvidos. E o professor não é só chegar ali na escola, não, tá tudo mastigado, você prepara a aula. Tem que preparar as aulas. Então seu trabalho já começa... Sim, por isso que eu digo, são 5 aulas, 6 aulas, 11 aulas semanais, né, fazendo uma média, e 11 aulas diárias, e isso é com aluno na sala de aula. E aí são 2, 3, até 4 horas fora da sala de aula preparando as aulas. Aí tem aquelas reuniões. Tem as reuniões, tem coletiva, que a gente discute o planejamento. Sim. A gente passa informação dos estudantes, um para outro professor, para os nossos coordenadores, para os diretores, e a gente vai organizando dessa forma o ensino. Você é coordenador também? Eu já fui coordenador. Já foi. Aí se torna mais puxado ainda. Porque, por exemplo, eu fui coordenador no Dulce Maria Sampaio. Como cada sala tem 5 aulas de matemática por semana, então são 25 aulas. No caso que eu trabalhava à noite, são 4 aulas por turma, são 6 turmas, são 24 aulas, são 6 turmas. Você é coordenador? O ano passado, o Dulce Maria Sampaio tinha 52 turmas. Então você é coordenador das 52 turmas. Você tem que coordenar essas 52 turmas. Isso. Os professores para atender essas 52 turmas. E fora as atividades que tem na escola, né? Sim. Porque eu vi que vocês têm algumas atividades, tipo alguma apresentação, tem um tema que, vamos supor, vamos falar um pouco sobre o preconceito. Sim. Vocês fizeram até, inclusive, um pouco antes da pandemia, teve um evento na escola ali. Isso tudo o coordenador que tem que... Isso, coordenador que organiza, que distribui as tarefas. Sim. Mas junto, todo mundo ali. Mas o que eu digo de um coordenador, de um diretor de escola, ele é responsável pela organização toda da escola, né? O diretor, na verdade,
qual é a função dele? Ah, ele dirige a escola toda, ele é responsável Ele é pela escola. Pela escola. Pedagogicamente e administrativamente. Sim. Tudo que acontece na escola é responsabilidade do diretor. Ele tem que assumir, arcar com as Ele é responsabilidades. cobrado e aí ele distribui as responsabilidades. Sim, aí ele pode Se o cobrar professor também. fez alguma coisa errada e tal, a reclamação e a denúncia talvez chega para ele. E aí ele vai fazer as apurações de quem foi a responsabilidade e tomar as providências. O senhor é professor de matemática. De matemática. Matemática. Você já foi candidato, você é político. Na ocasião que você sai candidato, você tem aquele período de afastamento da escola? Como São que funciona? 90 dias. 90 dias. Afastamento da cidade onde você é candidato e você trabalha. Ah, tá. Aí você pode dar aula em outro lugar. Não, por exemplo, eu não posso, eu tenho que dar. Porque Tem se eu que não dar. for dar aula lá, meu salário é descontado. Aí é descontado. É. Agora, por exemplo, eu sou professor na cidade de São Paulo e professor na cidade de Itaquaquecetuba. Quando eu fui candidato em 2016 e 2020, eu me afastei da escola estadual aqui, Certo. que é localizada em Itaquaquecetuba. E em São Paulo eu continuei dando aula normalmente. Bacana. O professor, ele é um cara versátil, né? Tem uma vida pública, né? Sim. Tem uma vida profissional como professor, tem uma vida política, defende uma tese. E isso é bacana que nós estávamos um pouquinho antes aqui conversando, você consegue separar tudo isso. Sim, a gente separa, mas o que é mais bacana é que a população aqui, especialmente do Marengo, elas não misturam. Separa legalzinho. Separa o Wagner cidadão, morador do bairro há 23 anos, e o Wagner profissional. Porque não significa que, numa ocasião política, por exemplo, o professor Wagner sai candidato a vereador, no caso. Isso. E o Marcos, que sou eu tenho minha preferência já para quem eu vou votar. Mas a amizade entre eu e o professor Wagner sempre foi a mesma. Sim, tranquilo. Não muda nada, né? Não muda. E isso que é o interessante. É isso que você disse que o pessoal não confunde. Não separa as coisas. Principalmente no dia a dia que eu falo do profissional, do professor e do cidadão que mora no bairro. Não, eles conseguem distinguir bem as duas pessoas. Um exemplo. Eles não conversam comigo fora da escola sobre as questões da escola. Entendi. Das questões profissionais. Conversa da questão cidadã. Sim. Qual é a minha opinião e tal. Às vezes eles procuram informações, não só sobre a escola, sobre diversos assuntos e tal. Porque assim, professor, querendo ou não, o senhor é uma pessoa popular. Pública. Pessoa pública. A partir do momento que você optou a ser uma pessoa pública, você acaba tendo que prestar conta para a sociedade. Sim, não adianta eu querer ser uma pessoa pública e me abster de prestar conta para a sociedade. Não devo satisfação para ninguém. Devo. Por quê? Sim. Porque, querendo ou não, você acaba se tornando exemplo para muitos jovens, né? E a gente tem cuidado com isso aí. Exemplo, é uma pessoa pública. Não que eu queira ser exemplo para as pessoas, né? Mas você, querendo ou não, as suas atitudes, ela acaba influenciando. Sim. Ou pro bem ou pro mal. Sim. As pessoas. Então você tem que tomar cuidado. Por isso que você tem esse cuidado naquilo que você fala. Sim, e eu acho que todo mundo que é pessoa pública tem que ter esse cuidado. Sim, é verdade. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida porque ninguém paga a minha conta. Mas se você é pessoa pública, não tem. Pessoa pública não tem. Porque a escolha você já fez. Então, e também não adianta ficar nervoso, né? Porque se você é uma pessoa pública, você tem o seu salário remunerado com os impostos arrecadados da população. Vocês devem satisfação para essa população. Tem que dar explicação. É óbvio, óbvio. Sim. Exemplo, eu posso dizer para a pessoa, quando ela me questiona alguma coisa sobre a escola, eu digo para ela, lá na escola eu estou de tal horário a tal horário. Você vai lá na escola e a gente conversa. Você responde lá. Sobre esse assunto. Agora ela pergunta sobre uma informação que não tem nada a ver com a escola. Fala, por exemplo, professor, o que o senhor acha? Que eu devo vacinar ou não? Aí eu falo a minha opinião. Né? Sim. Fala, eu acho que você precisa vacinar. Na sua opinião, eu acho que você precisa vacinar. Eu me vacinei. Nós somos uma sociedade da vacinação. Sim. Nós somos vacinados desde a primeira idade. Tal. Agora, infelizmente... porque eu não estou entendendo esse pensamento
tipo assim, é que nem você falou, eu não quero vacinar, beleza, mas eu preciso respeitar a opinião daquele que defende a tese de que tem que vacinar. Então, você não querendo vacinar, Marquinhos, é uma decisão sua, Sim, particular. Só que você não vive sozinho. Você vive em você vive em sociedade. sociedade. E a pessoa vacinada, ela transmite 17 vezes menos o vírus. Sim, A possibilidade que ela tem de contaminar o outro são 17 vezes menor, sim, sabe? sim, Hoje mesmo, a gente está nessa nova variante aí, sim, que é a Ômicron, ela contamina muito mais rápido. sim. Aí o cara falou assim, mas ela é de sintomas mais leves. Eu tenho a ideia que ela é de sintomas mais leves porque a maioria da população está vacinada. Eu acredito que isso foi bom o senhor falar isso aí, porque você fala com conhecimento de causa, que eu sei que você tem conhecimento na área. O que que acontece? É, quem tomou as doses corretas da vacina, pode ser que tenha pego e fala, eu peguei uma gripe. Sim. Mas não é que ele pegou uma gripe, é um reflexo do vírus que está aí, Pode ser uma gripe, pode ser a Covid. a Covid. Só que ela se manifestou de maneira mais leve ou moderada por conta da vacina. Porque você há de convir comigo que, tipo, vamos supor, quantos casos teve de mortes por Covid, né? Mais de 620 mil. Foi mais de 620 mil. Então, o contágio agora, no começo do ano, foi enorme também. Foi Sim. diagnosticado muitas pessoas com Covid, mas o número de mortes É muito diminuiu. menor. E Muito eu vou menor. te falar de um número que ontem estava sendo noticiado: 48% das pessoas que estão internadas tomou só a primeira dose. 98% das pessoas internadas não tomou dose nenhuma. Então, tem gente que não tomou. Tem gente que não tomou. 98% das pessoas que estão internadas não tomou dose nenhuma. Como é que você conseguiu administrar esse período na escola, professor? Então, teve um período que nós ficamos afastados, né? Certo. E as aulas foram pelas plataformas digitais. Quem não tinha, muito difícil, cara, porque a periferia, a população é de 20 a 30% que tem internet em casa banda Sim, larga, sim, que tem um celular para dar acesso. Então, a gente criou a situação da atividade impressa. certo. E aí deixava na escola a atividade impressa. Quem não tinha condições de acessar a plataforma digital, que foi oferecida pelo governo, ia lá pegava a atividade impressa. Isso foi num primeiro momento. Quando vacinou grande parte dos professores com as 2 doses, nós voltamos presencial. Certo. E aí nós dividimos a sala de aula em turmas, né? No início em 3 turmas, depois passou a ser 2 turmas. E aí havia um revezamento. Certo. Segunda, quarta e sexta uma turma, terça e quinta outra turma. Aí na outra semana, quem tinha ido terça e quinta ia segunda, quarta e sexta. No dia 3 de novembro, aí liberou 100% presencial e obrigatório. E esse período foi um período muito difícil, Marcos, porque você tinha que preparar 3 versões da mesma atividade para uma sala de aula. Tinha a versão impressa, a versão digital e a presencial. Certo. E isso acabou complicando mais. Mais trabalho. Muito, Mais trabalho e menos resultado. Sim. Os nossos estudantes, infelizmente, boa parte deles não tem uma cultura de estudo. Sim. Eles precisam estar sendo supervisionados, tutoriados. E quando uma vez que eles ficam com uma suposta liberdade para ele mesmo desenvolver seus estudos e tal, e ele ter aquela disciplina, por exemplo, eu estudava das 7 ao meio-dia. Então, das 7 ao meio-dia eu vou ligar meu computador, ou eu vou passar na escola pegar minha atividade impressa e eu vou dedicar esse tempo aos estudos. Vou pegar livro, vou pegar a apostila, todos os materiais de suportes pedagógicos que me oferecerem, eu vou lá e vou estudar. Mas eles não têm essa atitude. Não. Não tem. A gente tem uma realidade, Marcos, assim. 30% dos nossos estudantes, eles realizam as atividades. Sim. Tal. Tem uns outros 60% que ele precisa ali. Ele
senta perto de um coleguinha, da coleguinha e tal, e copia ali e tal, o coleguinha te ajuda, o professor ajuda, eles vão, né? Aí já vai 90%. Certo. 10% não faz de jeito nenhum. Não quer Não quer compromisso com fazer. nada. Ele vai lá Tem, para acabar atrapalhando não, e ele quem quer quer. lá fazer um ponto de encontro na escola. Sim, Porque assim, ó, todo mundo aprende. Uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. Até quem tem deficiência intelectual também aprende, também desenvolve, mas ele tem que querer. Se ele não quiser, qualquer coisa, por mais fácil que ela seja, se você faz ela com má vontade, ela fica impossível de ser feita. sim. E o culpado não acaba sendo o professor. Não tem responsável. O responsável é a pessoas cultura tentam. que foi desenvolvida dentro da nossa sociedade, da cultura do não estudo, sabe? Que o partido que está aí há 26 anos no nosso estado, que promoveu a tal da progressão continuada, que na verdade acabam virando promoção automática, que o estudante passa de qualquer jeito, só tendo Então, presença. isso é uma coisa que eu ia perguntar para o senhor, se a questão do aluno passar sem ele tá apto para passar. Então, isso é muito complicado. Isso. Porque ele passa pelo conselho, né? Não, ele Quem é passa. que aprova? Então, na verdade, assim. É o Estado. É o ciclo, né? Então a gente hoje no estado de São Paulo a gente tem 4 ciclos de estudo. Certo. Tem do primeiro ao terceiro ano, que é um ciclo, do quarto ao sexto ano é o segundo ciclo, e do sétimo ao nono é o terceiro ciclo. Então você só pode reprovar esse aluno no final de cada ciclo. Ou seja, no terceiro ano, no sexto ano e no nono ano. Dentro desse ciclo, se o aluno tiver a presença suficiente, que é de 75%, ele está aprovado automaticamente. Ele não precisa passar pelo conselho, nada. Ele está classificado na série seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta meia, talvez seja na minha ignorância aqui. Você acha que isso é uma forma de crescer? Nós temos uma grande massa sem conhecimento? Porque você sabe que uma pessoa sem conhecimento é fácil de ser manipulado, né? Conhecimento é poder. Conhecimento é poder, é uma coisa que ninguém tira de ninguém. Então, e aí, assim, o que acontece? Não que a gente aqui promova e seja adepto da reprovação dos estudantes. Sim. Mas você tem que responsabilizar o estudante pelos seus estudos. Sim. Ele precisa do professor, ele precisa da escola, mas isso é 20% escola e professor somados. 80% é da pessoa. Você acha que ele vai aprender na faculdade ali, 3 anos e meio a faculdade? 3, 4 anos, depende da faculdade. Tá, vamos colocar 4 anos. 4 anos. 4 anos. Você acha que ele vai aprender em 4 anos o que ele deixou de aprender em... Não tem nada a ver uma coisa 12 anos? Não. É porque tudo é base. Base, você tem que ter uma base. Sim. Por exemplo, hoje, Marquinhos, você é um pastor. Sim. Você teve uma base. Sim. Você foi lá, você sentou no banco da igreja, você ouviu o pastor falar, você leu a Bíblia, você foi acumulando conhecimento, você foi pesquisando, você foi se apropriando da palavra, tal, até você chegar na condição de pastor. Sim, na condição você não ficou lá 6 meses na igreja e falou assim, agora o Marquinhos é pastor. Sim, na condição de hoje poder ensinar alguma coisa. Sim, ué. E assim... Você é um especialista em teologia. Você ensina e eu tenho o meu quartel, onde eu vou aprender mais para passar lá. Você ensina e aprende ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Numa pregação, você faz tal, depois você faz uma reflexão, isso não foi legal, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, porque eu não atingi meus objetivos, não consegui atingir todo mundo que estava lá na igreja, eu preciso melhorar. Porque o meu objetivo é o que eu falar, a pessoa que está me ouvindo entender e aprender. Sim. Então, se você está falando ali dentro de uma sala de aula e o aluno não dá uma atenção em querer aprender o que você está ensinando, chegar lá que ele for mal em alguma coisa, ele vai falar, meu professor não foi bom. Então, na verdade, assim, o professor, ele é um provocador. Ele provoca no estudante a curiosidade. Sim. De conhecer as coisas. Na verdade, ele tinha que ser isso aí, sabe? Você, em determinado momento, você ensina as coisas para ele. Sim. Mas, dali para frente, é ele que constrói o conhecimento dele. Sim. É ele que vai
conseguir a formação com aquelas informações que você passou. Você só mostra para ele que ele sabia. Sim. Você provoca a situação, né? Aí o cara fala assim, pô, mas o professor falou esse negócio, eu não sei. Aí você suscita nele a curiosidade, ele vai lá pesquisar. Ele vai descobrir. Vai descobrindo. E aí ele pode ter uma interpretação diferente da minha. Não quer dizer que está errada. Sim. Ele só, sobre o mesmo assunto, ele pensa de forma diferente. É essa situação, né, que a gente tenta fazer na escola. E a escola é um local apropriado para o desenvolvimento do conhecimento, para a construção do conhecimento, para provocar nas pessoas saberes, né? Porque assim, eu sou de uma época que eu não sou tão, tipo, antigo também, né? Eu tenho 45 anos. Certo. 45 anos de idade. Mas já na minha época já tinha aquela questão de o filho ele querer fazer alguma outra atividade e o pai falar, não, você vai estudar para você ser alguém na vida. Sim. Não era essa a tese? Então, o que acontece, ô Marcos? A educação ela vai passando por diversas etapas. Sim. Né? E, por exemplo, a época que eu estudava, na escola que eu estudei, não, que minha diretora, Zoraide de Carvalho Oliveira, era uma diretora no século XX do século XXI. Sim. Ela estava muito adiante. Então lá não tinha esse negócio de palmatória, de colocar de castigo. Não tinha esse negócio. Né? Sim. Porque eu acho que isso aí é um instrumento de tortura. É. Você, por exemplo, faz uma chamada oral da tabuada. O rapaz não responde porque ele não sabe, a menina também. Aí vai apanhar. Ou às vezes ele não responde porque ele trava na hora. Então, tem gente que não sabe falar em público. Além dele não saber, não conseguir aprender, e ele vai apanhar porque não aprendeu. Então é muito louco isso aí. Você não precisa tem. procurar saber por que ele não... Qual que é a diferença assim, básica da escola de hoje para a escola de ontem, né? Primeiro, a escola de hoje ela é muito melhor que a escola de ontem. Porque ela abriga todo mundo. Sim. Ela não é uma escola excludente. Sim, isso acaba sendo... Então ela é uma escola para todo mundo. Você tocou num assunto muito importante que que o povo precisa entender. A escola é para todos, a igreja é para todos. Exatamente. Né? O governo ele tem que governar para todos, né? Mas conclui aí, professor. Então, por exemplo, reprovava os alunos. Sim. Antigamente. Então o aluno reprovava 1, 2, 3 anos, o que o pai fazia? Meu filho, você não dá para a escola não, você vai aprender a profissão do pai. Ensinava. Aí pegava o menino e o menino desde a primeira idade ia trabalhar com o pai. Aí aprendia a ser encanador, eletricista, pedreiro, tal. E hoje não, hoje o aluno não aprende, você dá um jeito para ele aprender ali. Você faz tem diversos recursos e tal, mas sempre tendo como premissa mesmo e objetivo é manter o aluno na escola. Ele vai ficar na escola e ele melhora. Ele ficando na escola, ele melhora. Você entende que ele deve ficar na escola. Tem que ficar na escola, tem que ficar na escola. O aluno na escola, o cara fala assim, mas eu trabalhei desde os 8 anos, desde os 9 anos de idade e não morreu. Eu falei, não, mas estava errado. Porque uma criança de 7, 8, 9 anos, ela não tem que estar trabalhando, ela tem que estar na escola. Sim. Agora, a gente não pode confundir trabalho com tarefas. Sim. Tarefas é uma coisa, trabalho é outra. Sim. Então, uma criança desde a primeira idade, ela tem que arrumar sua cama, guardar sua roupa, seu sapato, lavar o prato que come. Sim. Ajudar a na verdade é colocado, por isso que eu falei que precisa ter conhecimento. Eles colocam uma tese distorcida, né? Sim. Que a pessoa defende a tese de que o jovem não pode trabalhar. Não é que não pode, é isso que você falou. Não, a prioridade dele é estudar. A prioridade é estudar. Sim. A prioridade é estudar. Ele estudou. Peraí, ele tem 24 horas por dia. Nessas 24 horas por dia, ele vai administrar essas 24 horas. Tem o horário dele dormir, o horário dele acordar, brincar, né, professor? Sim. Brincar, fazer a tarefa que o senhor está falando, né? O pai está fazendo uma atividade ali, ele pode muito bem ajudar o pai. Às vezes eu falo para eles assim, se você estudar 1 hora fora da escola, tá bom. 200 dias letivos, são 200 horas de estudo fora da escola.
Com 200 horas de estudo, você aprende muita coisa, viu? Aprende bastante. Aprende muito. A gente tá assim, cara, eu acho, por exemplo, eu falo, pessoal, quem não terminou seus estudos precisava voltar para a escola. Sim. Voltar lá, porque a gente precisa transformar aqui no Marengo uma sociedade educadora, um território educativo, que todo mundo estuda, que vai lá, aprende, tem informações, e você vai melhorando sua relação com a escola. Sim. Porque a nossa relação com o pai estudante, que tem seu filho na escola, é muito melhor que com o pai não estudante. Porque o pai não estudante, ele tem a informação da escola a qual o filho passa. Ou que qualquer um que ele escuta. Escuta e ele faz uma ideia da escola que normalmente, quando ele chega na escola, ele começa a participar, seja como estudante, seja como voluntário dentro da escola, seja como um membro da APM, um membro do conselho da escola, ele começa a ter as informações e ver como funciona a dinâmica da escola, ele fala, não era nada daquilo que falava. Você acha que existe essa falta? Faz, muito. Você acha que a muito. sociedade Sociedade precisa participar mais da escola. Ela precisa apropriar desse equipamento. Porque esse equipamento é da comunidade. Sim. Porque ninguém é melhor que a escola. A escola é mais importante que nós todos juntos. Sim, porque uma dificuldade que eu já vi, né? Filho chegar, contar uma coisa para os pais que aconteceu na escola, o pai ir lá e tirar satisfação e acabar brigando. O telefone sem fio, né? Brigando com o professor sem então, saber. O filho vai lá, fala uma coisa, o pai chega lá querendo defender seu filho, que é legítimo. Sim, todo e ele pai não procura saber a informação da escola. Você acha que a forma correta é defender o filho ou procurar saber o que aconteceu? Primeiro ele tem que defender o filho. Não pode Isso é obrigação dele. Sim. Agora, primeiro ele tem que chegar lá e perguntar o que aconteceu. Mas você não acha que... Fala, o que houve aqui na escola? Então, se tipo assim, que eu quero dizer, o filho chega falando, o professor lá me humilhou lá na frente dos outros. Ele sem procurar saber, já vai lá, pega o professor o filho, na verdade, quando ele vê... Isso aí não é todo mundo, né? Estou dizendo de uma forma generalizada, né? Mas uma boa parte, a primeira coisa que ele fala para o pai e a mãe, fala, o professor Wagner não gosta de mim. Ele monta uma ele tese... não gosta de mim. Aí a mãe fala assim, por que ele não gosta do meu filho? E de repente, Marcos, ele é um bom filho. Ele é um bom filho, tal, sei. Só que ele guarda dentro dele algumas manifestações que ele reprime dentro de casa e ele libera dentro da escola. Porque ele tem que liberar, senão vai dar problema. Então, aí ele libera dentro da escola e aquela coisa não está adequada para o ambiente escolar. Sim. Eu falo para ele, fala assim, escola é para estudar. Sim. Eu não fui buscar ninguém em casa. Vocês estão aqui, vocês têm que estudar. Tem que saber separar. Para estudar tem que ter disciplina. Sim. Tem que ter atenção. Lá na escola, o aluno confunde muito o professor Wagner devido ao seu... Não. Há 23 anos dando aula no mesmo Eles não confundem, mas ajuda bastante. Ajuda? Ajuda, muito. Porque eu já dei aula... Eu já achei que atrapalhava. Não, eu dei aula pro pai, eu dei aula pra mãe, eu dei aula pro irmão e tal. Então, tem professor lá que teve aula contigo assim? Sim. Então ele chega e ele fala assim, se eu der novidade aqui... Conhece meu pai. O professor pode encontrar meu pai na padaria, na farmácia, na feira, pela rua, andando. E se meu pai... Se eu der muito problema, meu pai perguntar, eu tô morto. Sim. Aí eu vou ter problema. Então ele segura mais a onda, né? Segura. Outras já porque me conhecem do campo de futebol e tal. Então eles têm um respeito, sabe? Entendi. Eles vêm, conversam, trocam ideia, professor e tal. Porque e o Corinthians e tal. Então, que nem... Já fui com vários alunos pro estádio. Que nem eu falei, porque o professor Wagner, ele não é só o professor. Não. Quantos professores tem na escola, Dulce? Rapaz, tem mais de 100. Mais de 100. E eu conheço, se dá para contar nos dedos. E os professores mais populares que tem aqui é o professor Wagner, o professor Carlos, o outro professor Carlinhos. É os professores que tipo, eu sei que tem mais. E o bairro deve ter uns 20 professores. Tem uns 20 do bairro. Do bairro que estudou com você. Não, que estudou comigo. Que você deu aula para eles? Tem vários. Vários. Tem o Fabiano, tem a Camila, tem a Vanessa, tem a Jaqueline. Sim. E agora Essa Vanessa, ela é muito atenciosa, ela.
Eu Ela conheci é ela há professora pouco de tempo matemática. pelo WhatsApp, É, interagindo ali no sim, WhatsApp, cobrando bastante ali, pedindo para os pais dar atenção lá, criou grupo lá professora de matemática durante esse também. período da pandemia. É daqui do bairro. É. Tem o professor Leandro, que hoje é diretor do Jacques Cousteau, foi nosso aluno. Então, diversa. Agora, com Quando o pecado você de eu ter esquecido de alguém, eles vão ficar reclamando. Falar, não falou de mim é e porque a tal. gente fala nome é ruim, né? É, e agora eu vou lembrando aqui, É, tem o é. Renato, que é vice-diretor, foi de vice-diretor no Homero. E quando você, assim, o sentimento que você tem, tipo, o meu caso, por exemplo, eu sou pastor, chega um camarada ali na igreja, com a vida destruída, triste, Sim, oprimida, e ali ele ouve a palavra, ele consegue dar uma levantada na cabeça, eu vou continuar. Corre atrás e tal, e um dia ele é pastor. Um sim. dia eu tenho o prazer de levar ele lá para ele ser apresentado como pastor. Eu fico Dá o alegre. depoimento. Ele dá o depoimento de lá. Eu fico feliz com isso. O sentimento que um professor tem de ver um professor que ele deu aula no ginásio, naquela fase que é a fase